Olá, gente, sejam bem-vindos ao Resumo Cast, agora Resumo Cast Ventures. Estamos aqui no Clube Itaú com mais de 400 startups, o maior hub de inovação da América Latina. E hoje o Resumo Cast é sobre o livro Revolução do Pouquinho, do Eduardo Zugaib, que está aqui comigo. Esse aqui é o livro de hoje. Pequenas atitudes provocam grandes transformações. Vamos saber o que é a Revolução do Pouquinho. Já é um best-seller corporativo. E a editora DSS. O Eduardo, que está aqui comigo, ele é educador corporativo, escritor de best-sellers, palestrante incomodacional e um dos maiores especialistas brasileiros em atitude e comunicação para a liderança. Através da Revolução do Pouquinho e outras abordagens autorais, ele vem provocando a construção de uma vida com mais propósito, protagonismo e resultados entre profissionais de vendas, educadores, empreendedores e lideranças executivas de organizações presentes no Brasil e na América Latina. Em 2022 foi considerado um dos 5 melhores palestrantes CBTD do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. O livro Revolução do Pouquinho, ele está dividido em alguns capítulos. Então, o coração abre a trilha, a razão pavimenta a estrada. A revolução vai começar. E aí, algumas competências e atitudes, 5 atitudes em cada competência. Isso, Eduardo. São trilhas, né? Trilhas de atitudes. Então, vamos falar de autoconhecimento, relacionamentos, resultados, gestão de mudança e protagonismo. É sobre esses pilares que o livro está construindo. Eduardo, muito obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Obrigado. E fala o que é a Revolução do Pouquinho. Revolução do Pouquinho é a compreensão nossa acerca das pequenas atitudes como impulsionadoras de mudança, como geradoras de mudança real, mudança sustentável. É a mudança que não se sustenta em eventos, mas se consolida através de processo. Por isso que é sustentável, né? Não é aquele mega resultado que você tem em um dia e que no mês seguinte já não se repete. Ou seja, isso aí está muito sujeito, às vezes, a variáveis externas, a sorte, a questões que você não tinha nenhuma influência ou controle, mas que naquele momento pode ter impactado positivamente. Agora não, como a gente fala de uma construção sustentável, a gente está falando da transformação de uma atitude isolada em um comportamento, por fim também em uma competência. É algo que ninguém tira de você. Por isso que assumir a consciência sobre a pequena atitude eu considero crucial no desenvolvimento de lideranças corporativas, de educadores, de empreendedores e de força de vendas também, que são os principais públicos aí, quando eu vou para o mercado, enfim, entregar palestra, entregar workshop e tudo mais. Então, Gustavo, assim, Revolução do Pouquinho é isso, entender a mudança como um processo sustentado em pequenas e regulares atitudes. E quando é que é necessário mudar? Para as corporações é interessante que os seus colaboradores, as pessoas que participam, mudem os seus comportamentos melhores? Sempre tem um desejo de melhoria comportamental alinhado à cultura organizacional, né? A gente tem nossos valores da organização impressos num banner bonito na recepção, naquele papel de fundo de tela, mas assim, nem sempre isso é uma realidade prática e percebida a partir das atitudes de lideranças, principalmente. Não. Então, aí o que acontece? É difícil. Como é que é? Por que não é? Porque às vezes a liderança está muito mais, às vezes, alinhada a um projeto pessoal do que um projeto que aponta para a cultura, no qual ele pode também fazer o seu projeto pessoal prevalecer. E ele não consegue fazer Não consegue, às vezes, pelo próprio comportamento dele, ele acaba, assim, meio que treinando ao contrário as pessoas, treinando do avesso. Porque é aquela coisa, eu tenho os valores que delineiam, que norteiam ou aqueles que são valores aspiracionais, como a empresa gostaria de ser percebida na sua cultura dentro e fora do balcão, mas não necessariamente a liderança segue aquilo. Então começa um grande conflito aí, um conflito de congruência, né? Faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço, que naturalmente cria uma base de liderados totalmente impermeável a qualquer esforço que venha no sentido de melhorar a cultura organizacional. Então, quando a liderança se apropria da atitude e transforma isso em prática percebida, né, com valores claros, declarados, praticados e percebidos, a tendência de pessoas que estão ali junto com aquela liderança, todos nós somos aspiracionais, a gente observa a liderança e deseja ser, deseja ocupar, deseja crescer, deseja ascender.
E quando há um viés muito ruim no comportamento da liderança, a tendência desse comportamento replicar na base é muito grande. Porque as pessoas pensam assim, Gustavo, poxa, olha o meu líder, que legal o lugar que ele ocupa. Poxa, é um lugar de destaque. Como é que ele fez para chegar lá? Vai fazer o quê? Olhar o comportamento do cara. E se é um comportamento ruim, se é um comportamento lesivo, se é um comportamento que contradiz a cultura organizacional desejada, ou aquela que a marca se esforça muito em colocar no mundo lá fora, a tendência é esse grupo pensar assim, bom, então é assim que cresce, né? Vamos começar a sentar o sarrafo desde já e começa a deteriorar toda a base da organização. Então, o comportamento da liderança é crucial nesse processo. Entendi. E essas trilhas, elas atacam pilares, então, essenciais do indivíduo para promover mudanças pessoais. Sim. Mas quem é o responsável por essas mudanças? É o próprio indivíduo ou é o líder deles? Os dois, vamos combinar que os dois são responsáveis. O indivíduo é a célula máter do comportamento. Que é o né? autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então, assim, o indivíduo, ele tem que ter o desejo, ele tem que ter a vontade de se aprimorar. Se ele não tem isso amadurecido ainda, aí a liderança que está junto com ele tem até como uma obrigação de uma liderança despertar, melhorar o nível de maturidade, melhorar o nível de autonomia das pessoas que ele lidera. Porque senão não é uma liderança, é apenas um passador de tarefa e um cobrador de relatório. Então, quando há essa preocupação em melhorar a percepção da pessoa com relação ao impacto que ela gera no entorno dela, não só o impacto de resultado, mas o impacto de relações, o impacto dele mesmo se percebendo em desenvolvimento contínuo, o impacto dele na gestão de mudanças dentro da organização, né? Enfim, o impacto nos resultados, né? Enfim, a pessoa inicialmente ela é contratada para gerar resultado, mas se esse resultado é gerado a partir de uma conta muito alta de relacionamento, não fecha a conta, não fecha a fatura. Aí você vai acabar impactando outros índices da organização, como o turnover, absenteísmo, aquela percepção de clima interno ruim, um ambiente de confiança onde as pessoas criam uma série de agendas ocultas porque tem medo de trazer as verdades para a mesa, de colocar a discussão para uma mesa madura de discussão, de negociação. Então, vive-se um cenário de mentirinha onde trabalha-se muito, obtém-se até um resultado, mas o custo humano, o custo equipe, o custo cultura é um custo muito alto. Então, se percebe que isso cada vez mais está sendo cobrado não apenas por acionistas, mas cobrado até mesmo pela sociedade. A empresa viver na prática o pilar, o S do ESG, né, que é a responsabilidade social, começando dentro de casa. Então, há todo um cenário onde a percepção de atitude se torna, percepção e prática, e consciência e prática se torna favorável para melhorar essa condição toda. Como é que o livro traz isso tudo nessa abordagem do autoconhecimento, relacionamento, resultados, gestão de mudanças e protagonismo? É importante eu citar um pouco a história, né? A primeira edição do livro A Revolução um Pouquinho, ela era focada, era uma trilha única com 21 atitudes, né? Que nasceu de um processo pessoal de pesquisa, de procurar entender quais atitudes que eram necessárias para você conseguir mudar um cenário de mercado, mudar um cenário de empregabilidade, mudar até mesmo uma percepção do ambiente em relação a você. Isso não foi uma coisa aleatória, foi um processo pessoal mesmo. Eu precisei viver tudo isso também para me reinventar. Uma atitude para quem está nos acompanhando. A atitude é uma fração mínima de comportamento. É o que denota o comportamento. De um comportamento, ou podemos até vincular um pouco até a última trilha. É a nossa cota de protagonismo na transformação de um cenário. Certo? Então, exemplo de atitude, por exemplo, vamos pensar, vou pegar uma bem simples assim, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de bom humor. Bom humor é uma atitude, além de um estado de espírito, de um estado de relação, é uma atitude. Você pode empreender bom humor como atitude. Isso começa, às vezes, Gustavo, nas coisas mais simples que as pessoas vão deixando de lado. Então as pessoas, nossa, eu não consigo ser percebido como uma pessoa leve no ambiente de trabalho, eu não consigo ser uma pessoa que as pessoas confiam, que as pessoas sentem à vontade, né? Aí você começa a esmiuçar no campo de atitude. Cara, você chega de manhã, o que você faz, né? Você chega e já senta na sua mesa, com quem você cruza, você rosna ao invés de dar um bom dia. Como é que é essa relação? Então, mapear esse tipo de questão é crucial. E a atitude está presente em toda a nossa manifestação. A gente é feito de atitude, né? A nossa presença é percebida a partir de atitude. Tanto que é até melhor explicar a atitude quando há a ausência dela. Pô, fulano é apático, fulano não impacta nada, fulano é uma planta, fulano
enfim, porque é simplesmente uma pessoa estéril dentro do ambiente, não causa impacto positivo. E a atitude tem essa capacidade de catalisar as relações, catalisar a performance, catalisar o resultado, catalisar, enfim, os relacionamentos. Quando há atitude, a gente sabe. Quando não há, fica muito evidente. Fica muito evidente. Autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento, né? Eu acho que a gente não consegue mudar aquilo que a gente não conhece. É muita pretensão nossa querer mudar alguma coisa que a gente não tenha noção do que seja. Então, tem uma leitura muito lúcida do ponto em que nós estamos, quem nós somos, o ponto que nós estamos, os vieses que nós carregamos conosco e quanto que isso nos atrapalha, né? O tipo de comportamento ou de atitude, o tipo que pode estar sobrando ou faltando, né? O quanto que isso ajuda a tornar a nossa autopercepção e a percepção nossa no mundo aqui fora é uma realidade. Então, conhecer-se verdadeiramente é crucial. Eu falo isso muitas vezes, principalmente quando a gente vai trabalhar com equipes de vendas. Por quê? Às vezes você tem uma liderança de vendas e você vai pilhar essa liderança apenas no sentido do resultado. E legal, se ele não tem um viés, um olhar que ajude também a humanizar essa obtenção de resultado, legal, ele vai atingir o resultado. Mas é aquilo que nós falamos agora há pouco. A que custo? Então, se torna um resultado meio fajuto, porque o ônus está sendo grande, só que ele está espalhado, né, na forma de cadáveres e sangue pelos corredores da organização. Então, o quanto que a liderança, se você for pilhar ele apenas no sentido do resultado, sem pilhá-lo na questão de relacionamento, onde ele vai atingir bons resultados a partir de um maior engajamento, de uma melhor influência, de uma comunicação mais clara, de ele não querer se meter a ser super-herói, de ele admitir também que ele é vulnerável. Então, e fazer com que a equipe, com isso, vá ganhando autonomia, vá ocupando espaços que cada um individualmente possa ocupar a partir das competências, dos seus talentos, daquela somatória que ajuda a justificar uma equipe. Uma atitude pode ser um hábito? A atitude, vamos pensar que a atitude ela é isolada, né? A recorrência da atitude é o hábito, que, por sua vez, tende em algum momento a se tornar um comportamento intrínseco. Então, poxa, eu percebi que eu preciso ser mais bem-humorado. Pegando o exemplo do bom humor, eu percebi que eu preciso ser mais bem-humorado. Legal, o que eu preciso fazer para ser percebido como bem-humorado? Vamos começar a dar bom dia? Vamos começar pelo óbvio? Vamos começar pelo básico, né? Vamos back to basics, né? Vamos começar pela educação mínima, né? Que cria um ambiente, assim, uma atmosfera de acolhimento, uma atmosfera de gentileza, de respeito com as pessoas. Opa, legal, eu tenho a consciência disso. Vamos monitorar isso agora? Eu estou dando bom dia todos os dias ou só quando eu acho que eu estou bem, né? Então, vamos monitorar como é que está essa nossa recorrência nessa atitude, até o momento que aquilo de algo que era, você sabia que você não tinha e você tomou consciência que não tinha. Se torna algo que você já tem e você nem tem mais consciência que você tem. Se tornou comportamento intrínseco, um hábito que você já faz de forma natural e é percebido de forma natural em você. Segunda trilha é relacionamento. Relacionamento, sim. Fala sobre essas atitudes, dá alguns exemplos. Relacionamentos começam em comunicação, né? Nós somos pura comunicação. E se não tivermos consciência do nosso fator comunicação, fica difícil. E comunicação não é apenas a nossa capacidade de sermos precisos. Nós precisamos ser precisos, precisamos ser também empáticos, precisamos ser presentes. Porque você ser preciso uma vez, ser empático uma vez, exemplo, né? No kickoff no início do ano, ali, você engaja a galera e depois vai lembrar de ser preciso e empático só lá na festa da firma no final do ano, né? Ao longo do ano todo mundo ficou num voo cego, não teve feedback, não teve conversa. O que precisa é clareza, ser claro na comunicação. Ser claro e principalmente ser frequente. A frequência ajuda inclusive a atingir a clareza. Porque eu às vezes mando uma mensagem, repetir a mensagem, catequizar, fazer a tal da evangelização, né? Uma palavra que até saiu do contexto no mundo corporativo, mas é aquele trabalho mesmo de desenvolvimento continuado. E não apenas acreditar que você é um excelente comunicador porque você mandou um e-mail muito bem escrito. Tá, o e-mail chegou? Se chegou, todo mundo leu? Todo mundo abriu? Todo mundo leu? A linguagem. Quem não entendeu, né? Ou tem gente que nem viu o e-mail. Tem gente que o e-mail está na caixa de spam. Então, é uma forma da gente... E a única forma de validar se a nossa comunicação está sendo efetiva e não entender onde que a flecha chegou. Legal, eu tirei a flecha. Onde ela chegou? Como que ela chegou?
o que ela atingiu, que percepção foi criada. Então, isso é uma delas, a gentileza, enfim, né? Essa leveza, a gente está precisando um pouco mais de leveza nessa vida, né? Tá tudo tão muito tenso, muito assim pesado, muito... Então a gente precisa recuperar um pouco dessa leveza. Ser gentil com as pessoas, principalmente com quem não te representa interesse nenhum. Porque quando você menos esperar, essa construção de comportamento te valida em uma oportunidade que alguém vai perguntar: oi, aí, o Gustavo é legal? Por que o Gustavo é legal? Porque o Gustavo chega aqui, cumprimenta todo mundo, ele é uma pessoa que é acessível, uma pessoa que é transparente, é um cara que é papo reto, sem ser agressivo, é um cara que consegue ser assertivo na comunicação, consegue dar as piores notícias do jeito que você se engaja na solução daquilo. Opa, isso tem um porquê. Não é apenas porque o Gustavo chega e joga real na mesa, não, porque ele cria essa atmosfera de acolhimento, cria zona de confiança, onde as pessoas têm segurança psicológica para poderem colocar a real. Poxa, estou bem, Gustavo, não estou bem, Gustavo. E não fica, às vezes, vivendo uma perspectiva de super-heróis corporativos, caindo, evidentemente, aí, muito em breve, aí, no tal do burnout, esgotamento, e às vezes espanando, totalmente, saindo totalmente do cenário, né? Então, a gente é comportamento, somos usinas de comportamento. Manter essas usinas na temperatura ideal de funcionamento que gere resultado sem destruir, Sim. talvez seja nossa grande busca. E resultados? Fala sobre a trilha de atitudes para os resultados. A trilha que foca no número, né? No número mesmo. Então, tanto que você vê, ela começa com um pouquinho mais de ambição. Ambição. Você fala ambição, pode ser uma atitude assim que soa um pouco pesado, né? Mas vamos dissociar a ambição de ganância, que eu acho que às vezes tem uma certa confusão entre esses dois conceitos. Nós somos seres que ambicionam. Somos. Precisamos ambicionar. Se a gente não tem ambição, cara, acabou, não tem mais nada para fazer, né? Se você não tem um desejo de uma melhoria, de atingir um status melhor, ou que seja, manter um bom status num nível de definamento, né? A gente não está sendo ambicioso, a gente está literalmente parado. O problema de não ter ambição é que a gente se torna obsoleto com excelência, sabe? É uma coisa meio contraditória, né? Sim. Mas vamos imaginar, você tem um excelente resultado em um ano, vamos pensar, 10 anos atrás, 2014, eu tinha um excelente resultado. Eu mantive esse mesmo excelente resultado em 2015, em 2016, 2017. Cheguei em 2024, cara, é uma linha perfeita. Eu já tinha uma ambição bacana aqui, eu entendia que aquela ambição me levaria nesses 10 anos. Beleza, você chegou aqui com um excelente resultado em 2014. Só que as outras curvas não pararam de subir, né? A curva da tecnologia, a curva das relações, a curva, enfim, da política, a curva da economia, a curva da experiência do cliente, né? Nenhuma dessas curvas ficou no mesmo nível de pretensão que você tinha de manter isso estável. Então a ambição nos faz ajustar isso aqui para buscar esse resultado que a gente quer, em termos de melhor performance, ou também dentro de um projeto pessoal de melhoria. Poxa, eu quero melhorar a minha condição física em um ano, eu quero diminuir meu peso em 15%, eu quero ganhar massa muscular. Esse eu quero é ambição. A gente perde isso. Agora, a diferença entre ganância a ambição, você trabalha com recursos, você vai mobilizar o seu melhor recurso, inclusive relações, é um bom recurso que todos nós temos, para poder construir esse resultado. É a construção a todo custo seu e dos recursos que você tem sob sua influência. A ganância não. A ganância é uma ambição meio distorcida, onde eu vou atingir o resultado que eu quero, porém a qualquer custo. E aí você vai para lá no último pontinho, que é um pouquinho da ética, né? Onde simplesmente não basta você atingir um bom resultado se... legal, eu consegui entrar na floresta, buscar o que eu queria dentro da floresta. Legal, mas para isso eu precisei queimar a floresta toda? Isso é ganância. Ou então, quantas pessoas eu precisei pisar, deixar de lado, mentir para poder atingir meu resultado? Envolver e depois largar para poder atingir meu resultado. Isso é ganância. Então, legal. E aí, até nos resultados, tem vários temas aqui de super interesse que tá em voga aí. Produtividade, como ser mais produtivo, tomada de decisão. Sim, decisão é aquele momento, né? É um momento que é onde aquela frase que sintetiza a revolução um pouquinho vem com toda a força. Coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada.
se não tiver um coração muito desejoso, uma ambição, né, que te movimenta no sentido dessa construção, a gente acaba deixando tudo muito delegado, muito à mercê da ação de outras pessoas ou do tempo. Deve ser péssimo, né? Você delegar para o tempo ou apenas para outras pessoas aquilo que compete a você decidir. E o momento da decisão é um momento solitário. Quem não decide, está decidido? Quem não decide, tem alguém decidindo por você, né? Se a gente não decide, alguém sempre vai decidir. Você vai fazer parte da decisão dos outros. E nós já fazemos, né? Querendo ou não, nós já fazemos parte da decisão de muita gente, né? Mas, assim, decisão dos nossos pais, começando pela primordial, né? Se não tivesse uma decisão, não estaríamos aqui. Mas, assim, então, se a gente não decide, não encampa, não coloca o coração ali nessa trilha, não vai acontecer muita coisa. Se a gente apenas coloca a razão para pavimentar, sem coração abrindo a trilha, você chega um pouco, você caminha um pouco. Mas qual o caminho que você percorre? Até a próxima crise, até a próxima mudança, né? Porque aí o cenário muda, as curvas mudaram todas e você não percebeu. A razão, talvez, quando ela está norteada pura e simplesmente pelo racional, ela acaba sendo puramente tarefeira, né? E o coração é o que ambiciona, é o que aponta para uma melhoria, aponta para uma mudança que você percebeu como sendo necessária para você, ou então aponta para uma mudança que você percebeu que você precisa empreender por uma questão de sobrevivência. Vamos combinar, tem 2 tipos de mudança na vida, apenas. A mudança que a gente abraça e a mudança que abraça a gente. Parece um jogo de palavras, mas explica muita coisa. A mudança que a gente abraça, legal, vamos dar um podcast. É um projeto, você empenhou esforço, recurso, equipe, né? Eu quero fazer uma viagem no final do ano. Poxa, é uma coisa que eu quero, eu desejo, eu vou me planejar para aquilo. Eu quero mudar de carreira. É uma coisa que eu desejo e eu planejo, tá? Ou seja, é a mudança que você abraça. Você vai mobilizar todo aquele campo de influência, vai mobilizar as trilhas de atitudes necessárias para poder buscar aquilo. Agora, quando tem a mudança que abraça a gente. Pandemia, você pediu para acontecer? Eu não pedi, né? Ninguém pediu, né? Outras tantas crises, enfim, um acidente que de repente você sofra, uma perda na sua família, uma demissão que de repente se você é uma pessoa que trabalha tal, dentro ainda de um modelo de empregabilidade, você perde o emprego sem esperar que aquilo aconteça. São mudanças que te abraçam e você precisa encampar todo um panorama de adaptabilidade para ela. Então, um pouco do resultado vem disso. Gestão de mudança. Exatamente, né? Entender a mudança, né? Isso. Entender a mudança dentro dessa perspectiva, né? Em gestão de mudanças tem adaptabilidade, aprendibilidade, flexibilidade, inovação. Sim. Inovação é sinônimo de mudança? Sim, muito. Muito, né? Inovação, acima de tudo, é criar valor a partir da mudança que você está gerando. Criatividade e aquele binômio, né? Criatividade e inovação. Todos nós somos criativos, né? Tem gente tendo ideia a todo instante, em todas as salas aqui no redor, tem gente tendo ideia. Nossa, milhares de ideias. Só que quantas estão se transformando verdadeiramente em inovação? Quantas estão rompendo esse mundo platônico da ideia e passando para o mundo atômico da realidade, né? Da realidade percebida, cria valor, né? Quantas que chegam? Tipo sabe aquele cenário, aquela metáfora até que a gente pode usar das tartaruguinhas quando eclodem do ovo e vai um monte de ideia indo para o mar. Quantas que são? É o mínimo, são poucas. Então, uma metáfora meio cruel, tá, gente? Mas é bacana para poder perceber. Ideias não valem muito, né? Só ideias, o mundo platônico é lindo. O mundo platônico ele é muito bonito, porque tudo dá certo lá, né? Sim. Tudo, já percebeu que os seus projetos que estão na sua cabeça já tá tudo certo? Sim. Agora, quando eu entro em contato com havia aquele bafo quente da realidade, né? Vamos. Aquele bafão quente da realidade, aquele atrito da realidade, aí tem que ter a razão ajudando a executar isso e movendo-se pelas pequenas atitudes. E aí a gente entra em protagonismo, propósito, coragem, responsabilidade, positividade, ética. Eu entendo ética como atitude, rapaz. Estou tentando resgatar isso de um jeito bem contundente aí na proposta do livro, viu? Sim. Fala um pouquinho sobre protagonismo. Protagonismo, falando em propósito, né? Que talvez seja o cerne aí do protagonismo. Você literalmente fazer acontecer.
Você tem 3 caminhos dentro de um projeto, de uma organização, dentro da sua própria vida. Você pode fazer parte, você pode fazer a diferença e você pode fazer acontecer. São 3 fazeres aí que a gente precisa escolher. E o protagonismo, ele reside muito no segundo e no terceiro, né? Porque fazer parte é fácil. Fazer parte é fácil. Você ser cooptado, você ser... alguém chega e te coloca num projeto, a vida você entrou na vida de um jeito aí ou de outro, tal. Agora, tá, legal, fazer diferença, né? Como eu posso ter uma vida que impacte além da minha própria vida, positivamente. Dentro de uma organização, dentro de uma startup, dentro de, enfim, tantos universos onde a gente pode entender essa tríade, né, de vontades, né? E fazer acontecer é quando literalmente é tudo ou nada. É tudo ou nada, né? E você tem que literalmente abraçar, se envolver assim, figadamente com aquilo, né? E literalmente fazer com que esse impacto gere um resultado positivo e percebido, uma transformação real. Então, a gente percebe, Gustavo, que as atitudes, elas meio que se relacionam, elas se entrelaçam. Né? Eu tenho uma trilha que sempre se entrelaça com a outra, eu tenho uma atitude que sempre entrelaça com a outra. Falar de propósito, falar de produtividade, eu falo de resultado, eu falo de mudança. Ou seja, e compreender isso de um jeito mais organizado, em trilhas, e verticalizado cada trilha em 5 atitudes, ajuda a compreender esses touch points de atitude, vamos chamar assim, que a gente precisa estar atento. Para não deixar a coisa apenas à mercê das decisões alheias. E, Eduardo, para quem que você escreveu esse livro? Bom, primeiramente para mim. Primeiramente para mim. Por quê? Porque a Revolução do Pouquinho nasceu, né, em 2014 como um processo de mudança onde eu literalmente caí, precisei me reinventar. Então começou todo um projeto, assim, um trabalho de pesquisa pessoal sobre atitude para entender onde eu havia errado. Eu vou dar até o contexto. Eu trabalhava no mercado de propaganda, de comunicação, e lá nos anos 90, a gente olhava para as lideranças da época, e a gente olhava aquelas lideranças e entendia que aquele modelo assediador, aquele modelo pesado que havia notoriamente, especialmente nos anos 90, ainda tem muito por aí em agências de propaganda, né? Departamentos de criação, atendimento pesado e tal, né? Então eu meio que modelei, eu entendi, poxa, aquela história, poxa, olha o cara é uma liderança, como é que ele é? Ah, ele é o diabo, então vamos ser o diabo aqui também. Pronto, eu embarquei e quebrei a cara, né? Porque não se sustenta. Você pode até extrair um bom resultado durante o tempo, mas quando você precisa ter equipe junto com você, quando você precisa ter gente validando seu esforço, em outras palavras, quando você enquanto liderança cai e não há ninguém para te erguer, porque alguma coisa está errada, né? Não há ninguém ali que, poxa, ô chefe, vamos junto aí, pera aí, vamos lá, segura o conjunto. Quando você cai e não há ninguém, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Isso aconteceu. Aconteceu. Então, eu precisei meio que molhar o pé nessa lama, né, dessa autoconsciência de um jeito bastante crítico. E aí eu pensei, poxa, eu preciso me reinventar, porque senão esquece, acabou o mercado, acabou o mundo. Preciso me reinventar. E aí começou esse trabalho de pesquisa, de escrita, de pequenas atitudes, mobilização. Aí nasceu o original da Revolução do Pouquinho, né, do primeiro, que agora, depois de 10 anos, acabou se transformando numa metodologia para desenvolvimento de equipe, de liderança. O teu livro é comprado por grandes organizações e companhias para treinamento. Para treinamento, para desenvolvimento de equipe, para fazer fórum interno de livro, leitura dirigida, enfim, vários processos de desenvolvimento são empreendidos dentro de organizações, grandes organizações, a partir da Revolução do Pouquinho. Entendi. Então, isso é bacana porque valida aquilo que nasceu de uma ideia individual, e você percebe que encontrou eco, né? A sua ideia, o seu livro encontrou eco na realidade de outras pessoas. Eu acho que talvez seja a melhor moeda que um autor possa ter, é perceber esse feedback. Muito bom. E qual é a frase do livro que você tiraria do livro? Colocaria em uma camiseta. Eu não só colocaria numa camiseta, como eu coloquei no próprio braço. Né? A frase. É aquela que hoje abre a introdução, coração abre a trilha, razão pavimenta a estrada. Nessa compreensão de que apenas coração não basta. Apenas razão também não se basta. É preciso uma sinergia. Ambos apontarem para a mesma direção, né?
Porque senão, cada um apontando para um lado, num pretenso equilíbrio, equilíbrio, quando um corpo morre, né, a homeostase, ela chega no equilíbrio pleno, não tem mais conflito nenhum aqui dentro. Você estabiliza tudo. Todos os sinais estabilizaram no zero. Né? É um equilíbrio. Então, agora, aquela tensão produtiva, aquela tensão criativa, né, que vai te permitindo ir além, que vai te permitindo fazendo construções sustentáveis, eu entendo dentro dessa perspectiva do coração abrindo a trilha, a razão movimentando o estado. Quer ir na filosofia para explicar isso? Legal. Mundo platônico abre a trilha. A ideia, o campo da ideação, do plano, do projeto, né? Só que se não encontrar o mundo atômico, não adianta nada. Não adianta nada. Você vai passar uma vida inteira tendo grandes ideias que não vão te movimentar para lugar nenhum. Muito bom. Eduardo Zugaib, A Revolução do Pouquinho. Obrigado, Eduardo, pela tua presença aqui no podcast. Espero Fica à ter vontade. contribuído com vocês aqui. Deixa os seus contatos, como é que o pessoal vai bacana, nas redes. Principal contato aí, meu site, Eduardo Zugaib, com Bemudo ao final, .com.br. Também estou no LinkedIn, a rede social que eu estou mais ativo aí. Em segunda rede, estou no Instagram, Edu Zugaib. LinkedIn é facinho, Eduardo Zugaib, palestrante. E, enfim, todo mundo aí, né? Enfim, esperando o contato de vocês, esperando aí que a gente possa desenrolar boas conexões aí e contribuir em quem puder. Muito bom, mais uma grande obra aqui do Resumo Cast, editora DVS Best Sellers. Está disponível na Amazon, em todos os locais. Isso. Você que nos acompanhou aí, deixe o seu like no canal, deixe um comentário dizendo qual é o livro que quer na próxima edição do Resumo Cast. Não esqueça de ativar as notificações. E nós estamos também com os nossos programas para buildagem de startups lá em resumocast.com.br. Então, se você tem uma startup, vá lá e conheça os nossos programas. E eu te vejo no próximo episódio. Muito obrigado.